Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira de adoração, minuto de bênção com a palavra. Me chamo Antônio Carlos, faço parte da comunidade Missão Novo Caminho. E a palavra de hoje, nossa partida, está no Evangelho de São João, capítulo 8, do verso 51 até o 59. Desculpa, meu irmão. 51. Em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, não verá jamais a morte. 52. Disseram-lhe os judeus: agora vemos que és possuído de um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. 23. És acaso maior do que o nosso pai Abraão? Entretanto, ele morreu, e os profetas também. Quem pretendes ser? 54. Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. E contudo, não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso, como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu-o e ficou cheio de alegria. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e viste Abraão? 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, antes que Abraão fosse, eu sou. 59. A essa palavra pegaram então em pedra para lhe atirar. Jesus, porém, se ocultou, escondeu e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, neste evangelho de hoje, desculpa, nós estamos vendo aqui a unidade. Jesus, sempre que fez ou fazia algo, algum prodígio, alguma cura, ele falava com o Pai. Ele sempre colocava o seu Pai. Aqui para mim, meu irmão, e para você, meu querido, mostra para nós a unidade da Santíssima Trindade, ou seja, do Pai com o Filho e o Filho com o Pai. Da primeira pessoa e da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pai, Jesus, Filho, a unidade. É interessante que aqui mostra para nós que Jesus, como está aqui na Ave Maria, é maior do que Abraão. Aqui mostra para nós o quê? Que Jesus fez a vontade de seu Pai. Assim como ele falou no versículo 55. Eu conheço e guarda a sua palavra. Versículo 55 ele fala: eu conheço o Pai
e guarda as suas palavras. Ele fala ainda mais nesse versículo: eu, porém, o conheço, se dissesse que não o conheço, sou mentiroso. Olha só, Jesus veio do Pai, o Filho, a unidade. Jesus fala, se eu falar que eu não conheço o Pai, eu estou mentindo como vocês, judeus, conhecedores da palavra. Mas ele fala bem claro para mim, para você hoje. Olha, se você guardar as minhas palavras, jamais provará a morte. Os judeus não acreditaram. Falaram, como que é isso? Como que é isso? Guardar a tua palavra. Jamais morre. Você está meio confuso, não está não, Jesus? Fala isso. Você está, mais uma vez, os judeus falam que Jesus está possuído por um demônio. Por que os judeus falam isso? Porque fala, como que é isso? Se alguém guardar as minhas palavras, jamais provará ou morrerá. Gozado, se Abraão morreu, e o profeta também, e tu dizes isso? Se alguém guardar as minhas palavras, jamais morre? Opa! Está ficando meio maluco, está ficando louco. Os judeus quis dizer isso para Jesus. Por acaso você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu. Os profetas também. Que é isso? Olha só. Não acolheram Jesus, os judeus. E hoje, será que estão acolhendo Jesus? Será que acreditam em Jesus? Será que nós estamos ou seja, será que nós não estamos como os judeus? Não acreditando no Filho de Deus, que é Jesus. E hoje, começa a quinta-feira de adoração, Santíssimo Sacramento. Hoje, cada um de nós, você, eu, nós iremos adorar o Filho de Deus, aquele que está falando aqui nesse evangelho de hoje, que Ele é o Pai um só. E falando para nós hoje, se eu falar que eu não conheço o Pai, eu estou mentindo para vocês. É interessante também que no versículo 57 é o que fala para nós aqui, meu irmão. Os judeus lhe disseram, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Olha a resposta de Jesus para ele. É verdade, eu vos digo, antes que Abraão fosse, ou seja, antes que Abraão fosse, eu sou. Nossa, aí que os judeus ficaram ainda mais com raiva com Jesus. Queria apedrejar, queria até mesmo matar Jesus. Mas Jesus se retirou, como fala, se retirou, se escondeu e saiu do templo. Por que os judeus queriam apedrejar Jesus? Porque aqui Jesus, mais uma vez, ele afirmou que ele era o Filho de Deus, o próprio Jesus, o Filho de Deus. Reconhecia que ele é o Pai um só, porque ele fala nesse evangelho para nós, no versículo, em especial no versículo 58. Antes que Abraão fosse, ou seja, que Abraão pensasse em estar aqui, eu sou. Na onde que nós vimos esta frase?
Se voltar, meu irmão, minha irmã, lá no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta a Deus, se algum deles perguntar quem és tu, o que eu falei? O que eu vou dar resposta para ele? Para eles? Aí o Deus fala para Moisés, fala para ele que eu sou. Por isso que os judeus queriam matar Jesus. Porque Jesus, nesse momento, se comparou a Deus, ao Criador. Eles falam assim, não, isso é impossível acontecer. Jamais. Ele está mentindo. Vamos apedrejar ele. Ele fala que nós temos que seguir as suas palavras, os seus mandamentos, as suas leis. Ele fala que nós não vamos morrer jamais se nós colocar a palavra dele em prática. Ele fala que ele é maior que o Abraão e que os profetas. Sendo que o profeta morreram. Abraão morreu. Ele fala que já viu o Abraão. Ele fala que ele é o Senhor de tudo. Não. Vamos apedrejar eles. Não acolheram Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Ele afirmou e nós temos que procurar segui-lo. Assim como ele falou no versículo 55. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Meu irmão, que você possa guardar a palavra de Deus, guardar os mandamentos da lei, procurar, se esforçar a praticar no seu dia a dia e crer, como hoje, quinta-feira de adoração ao Santíssimo, você que foi ou vai hoje, ajoelhe diante esse nosso Deus que estamos orando aqui, que estamos falando aqui, nesse evangelho de hoje, Deus de nossos pais, Deus dos profetas. Ele declara aqui que para Abraão, ou seja, ele declara aqui para os judeus, olha a declaração que ele faz para os judeus, no versículo 58, respondeu Jesus a eles, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Crê nisso? Ele está com você, está comigo. Ele está com cada um de nós. Ele te conhece. Ele quer e pede para nós hoje, guarda as minhas palavras, seja unido a mim como a videira e os ramos, porque eu sou aquele que eu sou. Assim como Moisés perguntou para ele qual é o seu nome, ele declarou, eu sou. No Antigo Testamento, no Novo agora, ele apresenta para os judeus como eu sou. Aleluia, glória a Deus, amém? Paz e bem, fica com Deus.